Então, bom dia a todos. Estamos aqui no dia de hoje para mais uma atividade de ensino, pesquisa e extensão do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Gastronomia NEG, que está trazendo atividades de extensão integradas às nossas aulas, ao ensino, e permitindo, então, algumas aulas abertas, né? Onde os nossos alunos participam na sua atividade didática normal e abrindo para pessoas externas poderem também estar participando e a gente poder estar compartilhando um pouco dos nossos conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa que tem vindo para a sala de aula, por meio das atividades de ensino e compartilhado para as pessoas externas ao IFSC por meio das atividades de extensão. Então, no dia de hoje, nós vamos ter uma oficina com as professoras pesquisadoras integrantes também do Núcleo de Estudos em Gastronomia, a professora Flávia Losso e a professora Mariana Martelli. Bom dia, meninas. Que vão apresentar para nós as potencialidades dos produtos regionais da Serra Catarinense, vinculado à parte relacionado à parte de viticultura, que também é um potencial da nossa Serra Catarinense. Então, essa atividade de hoje está diretamente relacionada ao nosso projeto de extensão, que é o projeto de Vindima, uma valorização dos produtos tradicionais e locais da Serra Catarinense. E as professoras hoje vão apresentar um menu composto de uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, que vou deixar, elas vão falar mais especificamente na hora que elas forem apresentar as produções, e vão apresentar também maneiras de valorização dessas produções através de um serviço de qualidade, unindo, então, a parte de produção de alimentos, a parte de serviço e a parte também de serviço e de acordo entre o vinho e a comida. Tá? Agradeço a presença de todos hoje aqui, dos nossos alunos, dos participantes externos, que também estão junto com a gente no dia de hoje, aprendendo um pouco mais e também para a gente valorizar os produtos da nossa região como atrativo turístico e como geração de renda das pequenas famílias. Flávia, Mari. Bom dia, tudo bem? Então, hoje nessa atividade eu vou resgatar um pouquinho a mise en place de mesa com vocês, né? Mas já falando, direcionando para essa ação do projeto de extensão, tá? Então, aqui eu estou montando só um lugar, tá? Então, de frente para mim, essa mise en place. A gente optou por fazer um fundo mais neutro com preto para usar outros elementos na mesa e até a comida ganhar um certo destaque. A gente tem que lembrar que a gente está com tudo adaptado, né? Porque a gente está usando material nosso nas nossas casas, então alguns materiais, alguns utensílios, né? A gente não tem em casa para poder demonstrar algumas técnicas de atendimento, né? Então, a gente optou aqui por um suplá, tá? Dando esse destaque para essa cor, né? Aqui um pouco dourada, que vai bem com essa louça que a Mariana tem, tá? Que tem esse desenho discreto. E a gente achou que, para o contexto desse menu, né? Os itens, né? Insumos e as próprias preparações nesse menu combinariam, né? Não ficaria exagerado com uma louça assim. Eu já vou mostrar, destacar um pouquinho a louça para vocês. E também achou que, num contexto de uma vinícola, você tem dois lados, né? Você tem o glamour do vinho, né? O status, né? Então, que você acaba optando, às vezes, por materiais sofisticados, utilitários sofisticados à mesa, né? Num restaurante de vinícola, num wine bar, num hotel, né? Num destino de enoturismo. E você tem também o lado casa, né? Que a tradição do vinho
ela remete a isso, né? O lado casa, é a minha casa, é a minha família, é a empresa da minha família, né? Mesmo numa região como a Serra Catarinense, dos vinhos de altitude, que é uma região nova, né? Que começou, né? A instalar, né? Com a primeira empresa no início dos anos 2000. Mesmo assim, se a gente for resgatar a história de cada vinícola, elas têm, né, na sua imensa maioria, uma relação familiar com o vinho, né? Seja por origem italiana, por exemplo, né? Então sempre teve, né, o consumo do vinho na sua família, essa relação, e tinha uma vontade, né, empreendedor, né? Tinha uma vontade de empreender também nesse setor. Seja por ter antepassados que eram, né, então também de origem italiana, tal, do Rio Grande do Sul, e trabalharam com a vinha, o vinho, em algum momento, com as barricas, por exemplo, né, em algum momento dessa história do vinho brasileiro. Então, esse lado família, a gente quis trazer, então, com essa louça que é uma louça de família, né? É uma louça de presente de casamento, então remete essa coisa à casa. Por isso que a gente escolheu essa louça também da Mariana, tá? Eu tô montando aqui esse lugar, né, para esse menu, tá? Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar já os 2 talheres, tá? Primeiro, por dentro, né, eu coloco o talher que a gente vai usar para o risoto e por fora o talher que a gente vai usar para a salada. Então, só para dizer então que o nosso menu de hoje, né, ele vai ser composto por uma salada que leva um vinagrete de jabuticaba, seguido então de um risoto de porcini, né? E a finalização, esse risoto de porcini ele vai ser adicionado ao final com lascas de truta, também da região da Serra. E ao final a gente vai ter uma sobremesa que é uma panna cotta que leva uma creme de jabuticaba. É isso, né, Flávia? Isso. A gente, então, eu montei os 2 talheres, né? Usei talheres de mesa, né? Entrada e principal, tá? E colher de sobremesa, porque vocês vão ver que a panna cotta vai estar empratada numa taça de sobremesa, não vai estar no prato, né? Desenformada, tá? Eu usei aqui, então, um prato de serviço para apoiar essa louça, esse talher, desculpa, e tem alguns outros talheres caso eu precise efetuar uma troca, por exemplo, nesse meu cliente. Se eu tivesse talheres diferentes, ele usasse o talher contrário para a entrada, eu poderia trocar tudo para ele e colocar o talher correto, né? Se eu tivesse colocado uma faca com um corte maior, né? Uma faca que a gente chama de churrasco para comer uma peça de carne, né? Um torneiro, né? Um filé, tá? Então, já deixei esse material preparado para a gente lembrar disso, né? Eu optei pelas taças de que maneira? Taça de água, peguei essa taça, tem um bom tamanho, né? É um bom tamanho de taça para água, tá? Que é a primeira taça que eu coloco em direção à ponta das facas. Vou colocar a taça de vinho. Então, eu desloco um pouco para a esquerda essa taça e daí coloco a taça de vinho. Mas, Flávia, taça de água não é maior que a taça de vinho? Num jogo Mas, né, como a gente está optando por usar essas taças de pé maior, né, de haste maior, a gente não vai pegar uma taça de água maior que essa taça de vinho. Para quê? Né? Não faz sentido. Né? O destaque está para o vinho. Então, eu estou misturando o jogo aqui. Não estou usando, né, um jogo de água, vinho tinto e vinho branco e espumante. Estou misturando taças, né, que não são do mesmo jogo, tá? De marcas diferentes até, que nem sei que marcas são mais. Importante, eu fiz isso de propósito também para destacar que hoje, se a gente faz uma pesquisa na internet, quero comprar taça de água. Você escreve taça de água, aparecem taças de tamanhos. As marcas não estão mais fazendo o jogo completo, a maioria, tá? As mais tradicionais, Cisper e Nadir, por exemplo, né? As mais comuns, de preço mais em conta, que a maioria dos restaurantes vai usar. Daí, as mais nobres, marcas mais nobres também,
né, não fazem mais o jogo, né, das 4 taças. Eles fazem taças de tamanhos, né? Então, de 300 ml, 400 ml, de 250 ml, daí cada uma faz do seu, uma de 237, eles fazem tudo assim diferente, quebradinho, os ml e tal. Então, você tem que montar o seu jogo de qualquer maneira, tá? Então, a referência começa a mudar um pouco nesse sentido. Isso não quer dizer que eu tenho que alterar a posição das taças, tá? Eu continuo usando nessa posição que eu coloquei na minha mise en place de mesa. E outra coisa é que você vai ter em destaque as taças para vinho, né? Que uma vinícola talvez, então um restaurante em vinícola vá priorizar isso, né? Um hotel, né? Como eu tinha falado também, dentro do destino de enoturismo, vai priorizar taças variadas, né? A taça Bordeaux, a taça especial para vinho branco, né? A taça especial para Riesling, uns bordos um pouco diferentes um do outro, tá? A taça Borgonha. Então, isso eles se mantêm fazendo, especialmente as marcas mais nobres, e eu vejo que é um foco interessante para, né, esse universo do enoturismo. Não necessariamente para o restaurante, né, na cidade, no centro urbano, tá distante dessa realidade do turismo do vinho, né? Que talvez ali não seja tão viável pelo volume de material, né, que a gente já comentou em outros momentos de aula, tá? Aqui a gente já colocou um couvert, tá? A Mariana fez o pão com as cascas do creme de jabuticaba, né? E também ela fez a manteiga com o porcini da serra, tá? Então esse opa, não tá bem limpo. Esse é o couvert que a gente já colocou, a pessoa pode comer antes mesmo, como couvert, e pode acompanhar também a salada que a gente vai servir, tá? Outra coisa que eu tenho nessa mesa são essas plantas, né? São plantas da serra, são plantas nativas da serra, tanto aqui no vasinho quanto aqui em cima da mesa, e que são coletadas por uma pessoa que tem uma propriedade ali na região de Bom Retiro, próximo, inclusive, em frente à Vinícola Terra, a estrada que vai para a Vinícola Terra, e ela coleta, então, sem, né, arrancar a planta, né? Vai fazendo a coleta e essa planta está sempre produzindo, então, esses matinhos aqui, né? Parecem matinhos para nós, a gente não sabe exatamente as espécies, os nomes, tá? Mas a gente mesmo assim quis trazer para mostrar aqui uma coisa super simples, super natural, assim, né? Pode ganhar um destaque trazendo esse olhar para a própria região onde você está com a sua vinícola, com o seu restaurante. E é mais um modo também de geração de renda na comunidade, né, Flávia? Porque a partir do momento que a gente consegue utilizar produtos que aparentemente não geram renda e estão lá como mato, né? E a gente consegue olhar para eles de uma maneira diferente, valorizar esses produtos, extraindo eles de modo sustentável, mantendo eles lá e gerando uma nova renda que seria a produção de arranjos florais, né? Também pode ser um atrativo para a região e para as mulheres da região também, né? Então, gera uma nova renda, né? Vinculada à área da gastronomia. Exatamente, né? A gente pode pensar essa pessoa com essa sua propriedade, tá? Pode aliar outros empreendimentos na própria propriedade a essa coleta, né? Seja as pessoas irem para a propriedade para coletar junto, né? Com essa pessoa e conhecer sobre essas plantas, porque a gente não conhece, mas provavelmente ela conhece, né? Boa parte dessas plantas sabe dizer o nome, sabe dizer que época do ano que ela coleta, né? Então ela criar uma agenda disso, então já é mais um atrativo para o destino, né? Que surge, então surge um produto, né, turístico atrelado a outros, né? E além de uma pequena propriedade, né, que cuida do gado, que tem galinha, que tem porco, sei lá, e tem essas plantas lá também, começa, vou também coletar e vou botar para vender lá na lojinha do Renatinho, que, né, a gente já bota o nosso ovo lá, vou botar essa plantinha também, né? Então, nesse sentido, como a Fabiana falou, tá?
Vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo pelo lado do cliente, né, para poder demonstrar melhor para vocês aqui nessa filmagem, mas óbvio que os serviços, tudo eu faria, né, pelo lado direito do cliente, a bebida, né, a comida, o empratado, vou tentar me posicionar, mas não vai ficar 100% porque eu não tenho o entorno aqui da mesa, né, no jeito que a gente se organizou. Tá? Aqui eu coloquei um guardanapo para finalizar, então, em cima do prato. Esse prato que eu estou colocando é um prato de base, né? Que eu vou retirar quando eu trouxer a entrada. Tá? E eu decorei também o guardanapo com um pequeno arranjo aqui, do meu jeito. A Maria, obviamente, que me perdoe, do meu jeito aqui com as mesmas plantas. Tá? A gente vai fazer o serviço do vinho, da água e do vinho, como eu falei, pela direita do cliente. Então, vou servir a água. Servir a água aqui, né, para deixar claro que essa é a taça de água. Aqui está mais à esquerda, né? E o serviço do vinho, um vinho rosé que a gente tem hoje. Vocês têm a ficha desse vinho lá no Siga, tá? As informações completas sobre esse vinho. Ele é um rosé de 2009 da vinícola Világio Bassetti, que fica em São Joaquim, tá? Ele é um rosé de corte ítalo-francês, eles dizem, porque é Shiraz com Sangiovese. Ele é um vinho que remete muito ao vinho da Provença, bem leve, tá? Com a cor, né? Então, uma maceração bem pequena da casca, né? Vocês sabem que o vinho rosé é feito com uva tinta, né? Por isso que ele tem essa cor rosé, né? Então, a maceração da casca e a prensa é bem leve, tá? Então, ele tem uma coloração bem... Aqui na garrafa aparece um pouco mais, quando eu colocar na taça, vocês vão ver que é bem claro, um rosé bem claro, tá? E ele é um vinho que vai bem sozinho, né? Só como, né, happy hour, curtir, tomar um golinho de vinho na beira da piscina, olhando para o vinhedo, né? Já focando para o nosso trabalho. Mas vai bem também com esse cardápio, a gente acredita, a gente não provou ainda, mas a gente vai provar, depois a gente confirma para vocês mais tarde. Tá? A gente acha que vai bem com esse cardápio. Eu quero destacar que esse cardápio não está montado como um cardápio, um menu composto, né? Que as pessoas fossem realmente comer esses 3 pratos na sequência. Porque o objetivo da oficina é a versatilidade do uso dos ingredientes. Então, a gente repete os ingredientes nos pratos. E raramente a gente vai consumir um menu composto assim, né? A gente vai variar, né, os ingredientes, né, fazendo, né, um crescente, normalmente, né, de uso de ingredientes nesse menu composto, tá? Se a Fabiana quiser complementar, Fábio, que é bem a tua parte, né, de menu, que tu falava com ele. Então, a gente tentou utilizar, né, nesse menu os MEs ou ingredientes da serra, utilizados em diferentes momentos, né, de um menu, tanto numa entrada, quanto num prato principal e quanto numa sobremesa, exatamente com esse objetivo que a Flávia falou, né, de mostrar a potencialidade e a versatilidade do uso dos ingredientes num cardápio, né. Quanto ao vinho rosé, ele tem essa mesma versatilidade, né, de se adequar tanto a uma entrada quanto depois a um prato principal. Então, a gente consegue vir num menu utilizando o mesmo vinho, né, desde uma entrada até um prato principal e fazendo a troca da bebida, como a gente vai fazer hoje na parte da sobremesa, tá? Como a Flávia falou, não é um cardápio composto, né? Então, é um cardápio, lembrando, né, que ele tem esse objetivo, né, de mostrar, e principalmente para as vinícolas da região e mesmo para os hotéis da região, das pousadas, as pessoas que recebem nas suas casas, que também são modos de hospedagem hoje na região, né, que elas consigam identificar a potencialidade dos produtos que ela tem no espaço dela
e a potencialidade de uso desses produtos para valorizar a experiência gastronômica do hóspede quando ele vai a esse espaço, né? Porque quando a gente vai a um espaço, a gente quer, além das questões relacionadas aos atrativos naturais ou aos atrativos esportivos, né, que também existe hoje naquela região, né, os esportes de aventura, né, ou mesmo ir especificamente para uma ida de enoturismo, né, que é conhecer alguma potencialidade gastronômica da região, a pessoa que está imersa hoje em dia. Cada vez mais as pessoas vão buscar espaços que elas consigam ficar imersas no total. E ficar imersas no total é viver a experiência do local de modo intenso. E o gosto do produto local traz isso. Né? Quando a gente come um queijo, como a gente vai apresentar aqui, o queijo do tio Tássio, que é um queijo de São Joaquim, né? A gente está comendo naquele momento o gosto do terroir, né? Porque o queijo é feito a partir de um animal que se alimenta naquela região. Então, se esse animal se alimenta com ervas daquela região, eu não vou encontrar um queijo serrano produzido pelo tio Tássio, igual a um queijo produzido em Canoinhas, depois igual a um queijo produzido em Campos do Jordão, em São Paulo. É o queijo produzido naquela região, com as ervas daquela região, daquela especificidade de bioma, né, onde eles estão inseridos. Então, o atrativo turístico, hoje em dia, de experiência, traz o produto local muito, muito, muito importante, como artefato de proporcionar ao turista e ao hóspede uma experiência completa e que ele leve aquilo dentro da sua memória, né? Então, é por isso que a gente sempre está focando muito na utilização do produto local e dos atrativos regionais gastronômicos. E a gente fica muito feliz, né, Flávia, porque ao longo de 5 anos que a gente vai entrar nesse nosso projeto, a gente vê como cresceram, né, os produtores na região e os produtores fazendo produtos cada vez mais de qualidade, né? Então, além da gente ter um aumento do número de oferta de produtos, a gente tem hoje um aumento de oferta de produtos de alta qualidade. A gente, o Renatinho, como a gente já viu, que é o Quintal de Catarina, produz iguarias gastronômicas maravilhosas, né? E que não deixam a desejar a nenhum outro lugar do mundo que a gente viaje como uma experiência gastronômica. E assim como o Quintal de Catarina, existem outros grandes produtores que vêm surgindo com produtos de qualidade. Então, a gente deixa isso... É muito gratificante, né, ver essa evolução do nosso estado ao conseguir valorizar o seu produto e transformar esse produto como um atrativo turístico e como uma geração de renda. Sim, daí eu quero voltar assim, para o foco do menu agora, né? Terminando aqui de falar, esse vinho, então, é um vinho rosé, a temperatura que o produtor recomenda é 9 graus, tá? De serviço, né? Outra coisa que eu queria destacar é que a gente conseguiu, eu acredito, que os insumos que normalmente já são de nosso olhar, né, no trabalho do NEG, a gente conseguiu casar esse momento, né, da primavera com o menu de primavera, né? A salada, o risoto, né, o vinho, eles estão retratando bem a fase, né, a estação do ano, uma coisa que é importante também na composição de pratos, né, Fabiana? Uhum. Uma vinícola, um restaurante, né, numa região produtora pode e deve, na verdade, né, tá sempre focando, né, em organizar seu menu por estação para valorizar ainda mais os produtos da época, né? A gente não vai falar só de insumo local, mas vai falar também de produtos da estação, né? Então tem que casar as duas coisas. Claro que existe uma possibilidade de aproveitamento, como é o próprio produto desenvolvido pelo NEG, que é esse creme de jabuticaba, né? Que daí você tem durante o ano todo, né? Todos os derivados, né, desse produto para serem utilizados no seu menu, nos seus coquetéis, etc. Mas você também, ao mesmo tempo, vai priorizar usar o frescor, né, naquela estação do produto, do ingrediente, né? Uhum.
Eu vou passar, então, eu vou tirar o meu áudio para facilitar aqui e vou passar a palavra para a Mari, que está aqui atrás de mim, né? Dá para ver a Mari ali. E vai falar da salada para vocês e fazer o empratamento dessa salada. Oi, pessoal, estão me vendo? Tá tudo certinho aí? Então, eu sou a professora Mariana Martelli, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A Flávia já mostrou para vocês o couvert do pão, eu só quero mostrar como ficou o pão para vocês. Eu fiz um pão grande, ele foi um pão sem sova. A gente já mandou ficha técnica para vocês, mas no YouTube tem vários vídeos mostrando como ele é feito. Ele é um pão que a gente faz ele à noite, e daí no dia seguinte de manhã a gente modela e depois assa. E eu acrescentei nele, então, as cascas do creme de jabuticaba e um pouquinho do creme, por isso que ele ficou excluindo. E ele também é 50% integral. Então, ele ficou um produto bem interessante. Aqui do lado é a manteiga com porcine. Como que eu fiz essa manteiga? Eu peguei o cogumelo ele veio assim pra gente, porque agora ele já... Ainda tem, eu acho, alguns cogumelos, mas já foi, assim, a época maior da colheita. E ele está desidratado. Então, como ele está desidratado, a gente hidrata ele com água quente, né? E depois ele vai ficar macio. Daí, quando ele ficou macio, eu piquei em pedacinhos pequenos e daí temperei a manteiga com sal, pimenta, que era uma manteiga sem sal. O importante é que seja uma manteiga boa, né? Para ele ficar bem, bem saboroso. E daí eu usei, no caso do couvert, o boleador para fazer as bolinhas bem aquele modelo retrô que antigamente a gente via muitas bolinhas, mas eu acho bonitinho até hoje, então a gente fez umas bolinhas de manteiga gelada para acompanhar esse pãozinho de casca de jabuticaba. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida até aí, pode perguntar. Agora eu vou mostrar para vocês a salada, que vai ser a nossa entrada. Essa salada que a gente está utilizando, ela vem do sítio Ritmos da Terra, que é um sítio que tem uma produção biodinâmica, ela é mais do que orgânica, né? Além de não usar agrotóxico, ela tem todo um cuidado ali com o espaço onde essas folhas são cultivadas. Essas folhas que a gente está usando hoje, eles chamam de baby leaves, porque são aquelas folhinhas que eles colhem ainda bebê, né? Não deixam o alface ficar grande, a folhinha da beterraba, né? Então é tudo pequenininho assim, bem bonitinho. E no meio eles colocam algumas plantas também, né? Aqui a gente tem uma Ora pronobis, e às vezes tem outras aqui no meio, tem a folhinha da capuchinha, que é uma flor que a gente vai colocar também. Então fica um mix de folhas bem interessante, bem saboroso. Tem até uma folhinha de mostarda aqui que eu não tinha comido ainda, outro dia eu comi. É uma delícia, dá para sentir bem o gostinho da mostarda no final. Então, como que a gente vai fazer? Como esse serviço, a gente está pressupondo que vai ser um serviço que vai ser pronto para levar ao cliente na hora, então eu dei preferência em já levar a salada temperada. Geralmente, se é uma salada que vai demorar para chegar à mesa ou vai ficar exposta, a gente nunca tempera, porque o sal ele desidrata a folha, né? Então, dela murcha. Mas como eu já vou preparar o prato e a professora Flávia já vai levar à mesa, então eu dei preferência para temperar, porque eu acho que quando a salada vai temperada para o cliente, ela fica mais saborosa, tá bom? Para temperar essa salada, eu vou utilizar um vinagrete tradicional. Quando a gente fala vinagrete aqui no Brasil, geralmente vem na nossa memória aquele vinagrete de feijoada, né? Que é tomatinho picado com cebola, pimentão e tal. Mas o vinagrete clássico é uma emulsão de azeite e algum ácido, né? No caso, pode ser um vinagre, pode ser o suco de limão. E essa emulsão, daí coloca sal, pimenta e tem as variações. Tem com mostarda, tem com mel, que é o que eu vou utilizar hoje. E daí a gente faz ela na hora de temperar a salada. Então, como que eu vou fazer? Aqui nessa bisnaga, eu acho que dá até para ver aqui no contraste com a minha roupa, ó. Aqui embaixo eu tenho mel de bracatinga, que também é um dos produtos da serra, né? Que é aquele mel, não sei se a professora Fabiana falou para vocês, que ele não é feito da flor, né? É daquela seiva da árvore, as abelhas vão lá e daí depois produzem o mel. Aqui tem o azeite
E daí eu vou fazer o limão na hora, né, para ele não amargar. Então eu estou utilizando o limão cravo, que é esse limão que agora a gente tem, tá na época dele, ele é um limão muito saboroso, eu gosto bastante de utilizar. Então eu vou espremer aqui um limãozinho. Mas poderia ser outro limão, ou poderia ser vinagre. Daí isso fica a critério de vocês. Esse tipo de vinagrete, com exceção do que é feito com limão, né? Se ele é feito com vinagre, ele pode ser feito e guardado depois na geladeira. Agora, com limão, o ideal é que ele seja feito só para o consumo mesmo, né? Porque o limão depois ele amarga. Então, eu vou colocar o suco de limão aqui dentro também. Vou fechar aqui a minha bisnaguinha. Se você não tem uma bisnaga, pode ser um vidro de geleia, alguma coisa que você possa fechar e chacoalhar para conseguir emulsionar os líquidos, né? Então, assim eu consigo emulsionar. Eu vejo que ele está emulsionado quando não está mais separado o azeite do líquido. Aqui está a salada. Eu já vou temperar. Antes de eu temperar a salada, eu vou falar para vocês das flores. Eu vou utilizar flores na decoração. Todas essas flores são comestíveis. Algumas são aqui do meu quintal e algumas vieram do sítio também, Ritmos da Terra, tá bom? Nessa salada, além das folhas, a gente vai colocar lascas da truta defumada. Vocês estão conseguindo ver bem? Essa é a truta defumada lá do quintal de Catarina. Ela fica amarradinha assim, com umas cordinhas, né? Numa estufa com temperatura controlada. E ela é defumada por várias horas. E daí ele manda assim já limpinha para facilitar. Então, na hora que a gente pega ela, é muito fácil, ó, tirar a carninha dela. Dá para ver? Essa carninha aqui é maravilhosa, dá para fazer milhões de coisas com ela, né? Só de comer pura assim, numa entrada com queijos e outras coisas, já fica maravilhosa. Eu vou utilizar ela, essa carninha, em lascas para colocar na salada, tá? Mas eu vou utilizar ela depois também no risoto. Mas eu já deixei uma aqui em lascas, né, para facilitar. O que mais que eu vou colocar nessa salada? Vou colocar também, para ficar mais gostosa, o queijo do tio Tasso, que é esse queijo que a gente está falando. Ele é um queijo que ele está bem curado, então esse mesmo queijo eu vou usar também no risoto, para fazer a vez de um parmesão, um risoto tradicional. Tá? Então eu tenho aqui um negocinho que eu utilizo, que ele faz umas lasquinhas, ó. Dá pra ver? Eu vou fazer as lasquinhas em cima da salada depois que eu temperar. Então vamos à montagem da nossa salada. Eu não sei se a câmera ficou de um jeito bom aí para vocês. Tá dando para ver. Tá dando para ver bem, Mari. Tá dando. Tá dando para ver bem. Ah, então tá. A louça vai ser o mesmo padrão que a gente iniciou. Então aqui tá o prato. Aqui tá meu bowl com a salada. Eu vou pegar a minha emulsão. Mari, se tu puder botar o bowl da salada onde tá o azeite de oliva ali, ó. Tá, deixa eu passar para cá. Porque daí a gente consegue ver bem tu fazer a montagem, senão o bowl fica bem na frente do prato. Pronto. Tá Eu ótimo. só vou colocar aqui porque eu quero temperar e mostrar para vocês. Ó, então eu coloco o molho em toda a salada. Vou colocar um pouquinho de sal. E a pimenta do reino. Deixa eu me exibir com o meu moedor gigante. Não falta pimenta aí, né, Mari? Não, não. Então, daí eu mexo a minha salada para envolver bem todas as folhas. Agora eu vou passar ela para o prato e já tiro o bowl. Só vou colocar aqui. Uhum. Então, aqui está a nossa salada. Agora eu vou colocar as lascas da truta defumada.
Eu separei aqui uns supremes do limão cravo, que é só a partezinha de dentro do limão. Eu vou colocar uns pedacinhos, que é para dar um frescor extra. Vou colocar umas flores. Tem pétala de rosa, amor perfeito, boca de leão, flor da capuchinha. E agora, por último, eu vou pegar o queijo e vou fazer algumas lascas aqui por cima da salada. E para o grande finale aqui da nossa salada, então, vai ser o nosso creme de jabuticaba, que vai ser a estrela do dia, que vai estar nos 3 pratos. Aqui, não sei se dá para vocês verem bem, ele tá com a casquinha ainda. E aqui tá o creme, ó. Fica bem cremoso mesmo. Tá bom? E esse daqui, ele não é muito doce. Você deve estar pensando, nossa, mas já colocou mel, ainda vai colocar o creme de jabuticaba? Ele tem pouco açúcar, então ele não vai atrapalhar, tá? Eu vou colocar só um fio aqui e colocar uma casquinha de jabuticaba aqui no topo. Então, essa é a nossa entrada de hoje. Até falei com a professora Flávia da nossa salada primavera, né? Que a gente já está na primavera. A gente tem alguma voz ali no fundo que é a contribuição da minha filha. Então, é inevitável, né? A gente está trabalhando em casa, a família está em casa. Agora eu vou passar para a professora Flávia e ela vai fazer o serviço da entrada. Tá bom? Então, como eu vou servir o empratado, né? Eu sirvo o empratado pela direita do cliente. Eu vou fazer a vez do cliente aqui retirar o seu guardanapo, né? Mas não vou mexer, vou deixar ele bonitinho como eu fiz. Tá? O prato base, né, que eu coloquei, eu vou retirar pela direita também do cliente, tá? Para daí servir o empratado. Tá? A gente sempre recebe, então, da cozinha o prato na posição que a cozinha quer que a gente coloque, né, quando ele está empratado para o cliente. Essa salada, na verdade, ela é bonita de todos os ângulos, né, e a forma que ela foi montada, né, sendo nessa montagem mais tradicional de empratamento, né, centralizada, então ela permite né, uma possibilidade de ser colocada, né, de qualquer maneira, vamos dizer, né, em relação ao cliente. Né, mas às vezes as montagens, normalmente, elas têm uma posição específica, né, qual é o lado, né, que o cliente tem que receber. Então, se o cliente tem que receber o prato dessa maneira, eu tenho que pegar o prato nessa posição já para poder colocar com o meu braço, né, com a minha mão direita, né, pela direita do meu cliente, tá? Agora eu faria o resserviço, né, de água, o resserviço de vinho. Não vou fazer porque a gente não está consumindo, né? E também eu queria destacar que eu deixei o vinho aqui fora do gelo, porque a gente não está com o equipamento, né? Como eu falei, com tudo que a gente precisa para trabalhar, mas um vinho rosé para manter a temperatura de serviço, que eu comentei que em torno de 9 graus, né? Eu teria que deixar ele no balde de gelo, né? Para que realmente essa temperatura se mantenha, tá? Porque ele realmente é um vinho muito agradável, bem fresco, tá? Como eu falei antes também, a gente vai deixar ainda o prato aqui do couvert, o pão e a manteiga, né? Que podem acompanhar esse momento da refeição, tá? Inclusive, a gente poderia também deixar
o serviço de pão para acompanhar o risoto, tá? Se a gente pensar, né, num menu ítalo-brasileiro, vamos dizer, né, ítalo-serrano, né, esse risoto pode ser consumido com pão, né, há esse hábito de consumir o pão em toda a refeição, né, na Itália, tá? Ao longo de toda a refeição, eu quis dizer, tá bem? Que mais que eu poderia falar aqui para você? Claro. Oi. Falando um pouquinho sobre versatilidade, né? Aí ela tá apresentado na forma de uma salada, mas os mesmos elementos, né? Pode vir a formar um outro prato, né? Que pode vir tipo uma brusqueta, né? Então a gente poderia estar grelhando esse pão, passando essa manteiga de porcini em cima desse pão, adicionando alguns verdinhos ali na parte de baixo, as lascas de truta e o queijo, e servindo isso de uma maneira mais descontraída dentro mesmo dentro de uma opção de café da manhã, né? Ou mesmo dentro de um piquenique de final de tarde. Então, são ingredientes muito versáteis de ser utilizado em várias etapas, né, de um menu, tanto num café da manhã, quanto no almoço, quanto na janta, quanto numa atividade de piquenique final de tarde, né? Então, a truta, que é o ingrediente local, o melato de Bracatinga, o queijo serrano, o pão feito a partir da jabuticaba, o creme de jabuticaba, a versatilidade de uso deles, mesmo junto numa salada, ela é muito grande, né? Então, essa que é o que a gente vem tentando demonstrar hoje, para fazer com que os atrativos locais olhem para esses produtos com esse grau de versatilidade, né? Sim. E também, lembrando, então, que a gente vai fazer atividade de degustação com a turma, né, Fábio? Isso. As vinícolas têm, né, esse produto, né, a degustação, né, e muitas vezes tem um cardápio da degustação dos vinhos e junto, né, alguma tábua de frios, né, tábua de queijos, né, alguns petiscos que possam demonstrar para o cliente e para o enoturista, né, a versatilidade dos seus vinhos, né, a harmonização, né, e fazer uma escala de harmonização também, né, a pessoa vai degustar, né, 3, 4 vinhos da vinícola e daí tem uma sequência de produtos que ela, né, pode ir ou cruzando nessa degustação ou fazendo a sequência, né, dos elementos de comida que estão nessa degustação. Então, o que está aqui também a gente poderia apresentar numa tábua também, né, Fábio? Separado, né? Um do outro. Tudo separado, Né, para a pessoa ter essa sensação. Conhecer, né, cada produto e cada produto falando do vinho e desses produtos da região, né? Que é o que os alunos vão ter, né? Os alunos vão ter essa oportunidade de ter essa degustação de modo do produto individualizado com vinho. É um modelo de degustação também, né? Nem toda degustação precisa vir numa produção gastronômica complexa, né? A degustação, ela pode vir, ela continua sendo complexa com produtos individuais, né? Isso. E falando quando a gente fala dos produtores, né, e das empresas, a gente já citou aqui algumas, é importante que eu destaque aqui o queijo e o vinho, que são produtos da serra, mas que eu adquiri aqui, né? Então, que esses produtos começam a ser conhecidos e você viaja, né? Você vai para a região produtora e você acaba querendo trazer eles para a tua vida, né? Para o teu cotidiano, para a tua semana, para o teu mês. Então, a gente percebe também esse caminho, né, dos produtos, que é como a gente está muito próximo, né, da Serra Catarinense, aqui em Florianópolis a gente tem, então, o Alquejo, o Thiago, que vende queijos não só da Serra Catarinense, né, de várias regiões, queijos nobres, né, queijos bem
com destaque de prêmios, né? E que a gente adquiriu que a gente ganhou, na verdade, esse queijo do tio Tássio dele. A gente tem também o terroir Catarina, que começou trabalhando, né, com o terroir Catarina mesmo, né, com a região dos vinhos de altitude, em foco, a Cibele, e depois ela diversificou um pouquinho a carta dela, é uma carta enxuta sempre, e adicionando alguns vinhos do Rio Grande do Sul também, vinhos bem selecionados a dedo, né, por ela e a sócia dela, a sommelier, para que a gente tivesse perto da gente aqui na região também, né, esses produtos de qualidade que o Brasil produz, né, na área de vitivinicultura. Tá? Posso passar para ti, Mari? A Mari está pronta, então ela vai fazer o risoto agora para vocês. Voltamos aqui, então, para o nosso prato principal. Já vou ligar aqui a minha panela para ela ir aquecendo. Então, eu vou fazer um risoto. O risoto ele é um prato bem tradicional italiano, né? Ele surgiu lá no norte da Itália, na Lombardia. Então, desde o século XI, aí, a gente já tem registros dos risotos. Mas foi no século XVI que ele ficou famoso, com aquele risoto à milanese, né? Que é aquele de açafrão, que dizem que, como muitas coisas da gastronomia, acabou acontecendo por um acidente, onde o chefe ele foi fazer o casamento da filha e ele era um dos responsáveis pelos vitrais da Catedral de Milão. E ele usava o açafrão para pigmentar as pinturas. E acabou caindo um pouco desse açafrão no risoto, e daí nasceu o risoto à la milanese, né? Essa é uma das histórias aí. Mas, enfim, hoje em dia ele é feito aí de infinitos sabores, né? A gente pode fazer risoto de tudo. Eu vou dar uma dica bem legal para vocês, que é o risoto onde ele está já pré-preparado. Geralmente, quando é um restaurante que vai ter um serviço, já vou colocar um azeitinho aqui, ele vai ter um serviço mais rápido, ele não vai poder fazer o risoto na hora, porque vai demorar aí de 20 a 30 minutos até ele finalizar o risoto. Então, ele cozinha o risoto já com 2/3 do líquido dele, deixando para finalizar com a última parte de líquido e de sabor. Então, ele tem uma base de risoto branca e nessa base, depois, de acordo com o menu do restaurante, ele é finalizado. O risoto, alguns não utilizam alho, mas como aqui a gente põe tudo alho e cebola, no meu vai ter alho. Eu sempre gosto de colocar o alho primeiro, porque se eu colocar a cebola primeiro e depois o alho, eu acho que o alho não frita, o alho cozinha. Então eu gosto de dar uma fritadinha nele primeiro para depois colocar a cebola. Mas tem gente que fala que se colocar o alho depois é melhor, porque se colocar primeiro pode queimar e blá blá blá. Mas como vai vir a cebola depois com o líquido, ele não queima, tá? Então eu só dou uma douradinha aqui no meu alho. E depois, enquanto eu vou fazendo as outras etapas, eu vou falando do fundo, como eu fiz o fundo também para vocês, tá? Então, esse risoto aqui, a maioria dos sabores que a gente vai fazer um risoto, a gente tem que ter o sabor separado. Por exemplo, se eu estivesse fazendo risoto de camarão, se eu colocar o camarão já agora aqui para fritar junto, na hora que eu vou finalizar um risoto, ele já vai ter passado da cocção dele. Ou vários outros, até de legume, né? Então, o ideal é a gente fazer o risoto e fazer o sabor dele à parte. Não, tá? No caso, o que vai entrar no final vai ser a truta e o queijo, né? Agora eu vou colocar a cebola. Como eu estou utilizando o porcine, esse porcine aqui, por ele ser desidratado, ele é um porcine mais forte. Então, eu quero extrair bastante o sabor dele. Então, nesse caso, eu já vou colocar esse ingrediente no início, tá? Agora, se eu estivesse utilizando, por exemplo, um shiitake fresco, que eu não quisesse muita cocção nele, para ele não ficar muito molenga, muito murcho, daí eu deixo para colocar ele no final. Vou colocar aqui, ó, eu piquei ele bem pequenininho, tá? Para ele soltar bem todo o sabor dele aqui nessa basezinha que eu tô fazendo. A gente tem 3 tipos de arroz que a gente pode usar para fazer risoto, mas o que a gente mais acha aqui nos mercados é o arroz arbóreo, tá bom? Tem o carnalore,
Carnalore e o Vialone Nano. Esse eu nunca vi para vender aqui, mas deve ter também. O que tem de diferente no meu arroz de risoto? Ele é um arroz que ele tem mais amido nele. Então, quando a gente trabalha nele, ele vai soltar esse creminho e vai deixar o arroz cremoso. Tá? Depois que eu fiz essa parte, eu vou colocar o meu arroz de risoto. De preferência, a gente não lava o arroz de risoto, tá? A gente coloca ele já do jeito que ele vem. Uma xícara de risoto, ela absorve em média 3 xícaras de água, tá? Então, quando a gente vai fazendo, a gente não vai utilizar água, a gente vai utilizar o fundo, ou o caldo, né? Que é uma das coisas mais importantes na hora de fazer o risoto, que tem que ser um caldo de boa qualidade, né? A gente não pode fazer um risoto sem pensar num caldo saboroso, porque é ele que vai estar dando todo o sabor no meu risoto. Depois que eu coloquei o arroz aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele começa a ficar meio translúcido, com o pontinho branco dele aparecendo. É a hora de eu colocar o vinho. O vinho que eu vou usar no meu risoto, ele tem que ser um vinho também de boa qualidade e, de preferência, às vezes até o vinho que eu vou tomar na hora que eu for comer o risoto. Então, o vinho que a gente vai estar utilizando é o mesmo vinho do serviço, é o nosso vinho rosé. Meu vinho evaporar. Na hora que o meu vinho evaporou, eu começo a acrescentar o caldo aos poucos. Eu coloco uma concha, dou uma mexidinha, deixo absorver, coloco mais uma concha e vou fazendo isso até ele absorvendo o líquido aos poucos, tá bom? Mari, para a área da hotelaria, né, ela pode fazer um pré-preparo. Agora, como eu quero mostrar... Oi? Tá falando, Fábio? Sim, falei que, tipo, para quem trabalha na área da hotelaria ou em restaurantes, não precisa fazer esse preparo do risoto todo de uma vez, né? Ela pode chegar até uma primeira adição de caldo, porcionar em porções relativas para uma pessoa e guardar isso e depois, a partir dali, começar o processo dela, né? Que agiliza a produção dentro de uma cozinha nesse modelo de cozinha para atendimento ao cliente, né? Isso, exatamente, que foi aquela primeira etapa que eu disse que eu fiz para vocês. Então, aqui eu já tenho o mesmo risoto que eu demonstrei agora, só que ele já está com 2/3 do líquido dele no risoto. Então, agora eu só vou finalizar ele. Tá vendo que ele já está bem cheinho? Então, ele já está pronto para ser finalizado. No caso de um restaurante, ele não teria colocado cogumelo aqui, ele deixaria o risoto que a gente chama de risoto branco. E daí, depois que acrescentaria o sabor. Então, eu vou colocar aqui o meu risoto. Vou colocar só metade para finalizar. O importante, quando vocês fazem essa parte do risoto, assim que ficou pronto, tira da panela para ele não continuar a cocção dele. Senão ele vai passar do ponto e vai ficar mole, tá bom? Então, aqui eu coloquei o meu risoto. Como que eu fiz o meu caldo? O caldo, eu fiz um caldo de legumes, que a gente coloca um mirepoix, que a gente chama na cozinha francesa, que é a mistura de salsão, cenoura e cebola. Tá? Isso daqui é um mirepoix básico. Mas daí a gente pode acrescentar outras coisas para dar sabor e aroma. Eu coloquei umas folhas de alho poró, que é aquelas folhas que geralmente a gente não come, um dente de alho e um buquê garni, que é um buquezinho que a gente faz com ervas frescas. Daí eu vejo tudo de erva fresca que eu tenho no meu quintal, amarro e coloco, tá bom? E outra coisa que a gente põe para dar sabor também são algumas ervinhas secas, que no caso é folhinha de louro, cravinho e pimenta do reino. Tudo isso eu coloquei no meu caldo e também aproveitei o líquido que eu coloquei para hidratar o cogumelo, para dar mais sabor também no meu risoto. Tá bom? Então agora eu vou colocar mais o caldo que está faltando. Ele tem que estar quente, tá? Para colocar aqui junto.
Um bom risoto, ele não vai creme de leite, tá? Tem gente que usa creme de leite para finalizar risoto, mas não vai. O que vai num bom risoto é bastante manteiga. Não pode ter medo de colocar manteiga, que é a manteiga que dá o brilho e a cremosidade no nosso risoto. Então, a manteiga é vida, né? Coloquei aqui o meu caldinho. Vou colocar agora o tempero, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de sal. Então, mais uma mexidinha. Vou acrescentar aqui a truta defumada em lascas também, agora no final, porque eu já não vou ficar mexendo muito, senão ela ia quebrar muito aqui, né? Vou até desligar aqui para não continuar a cocção. O queijo, eu já estou colocando o queijo ralado, porque eu ralei agora, mas a gente sempre rala o queijo na hora que vai utilizar, tá? Quando a gente rala o queijo e guarda ele ralado, ele perde muito do sabor dele. Então, a gente rala ele na hora do preparo. Pode colocar bastante queijo. Bastante manteiga. Ah, e outra coisa que eu aproveitei foi esse corinho aqui da truta defumada. Como ela é uma truta defumada, muito do sabor da defumação está no couro. Então, eu acho um desperdício jogar fora esse couro. Então, esse couro eu guardo para colocar no fundo. E, por exemplo, quando vocês compram um salsão, um alho poró, que são coisas grandes, mas que a gente não usa tudo, vocês picam, colocam num saquinho e guardam no freezer. Que daí, na hora que vocês precisarem fazer um fundo, vocês têm ali. Não precisa ficar comprando toda vez que vai fazer, porque cada vez que faz só usa um pedacinho, né? Ô, Mário, o corinho da truta também dá para guardar e quando for utilizar o forno, às vezes eu faço isso. Eu coloco ele no forno, né? E deixo dourar. Ele fica bem croque assim, ou dá para utilizar ele mesmo como tipo um crispes em cima da salada, né? Se não quiser utilizar a truta lá de início, poderia utilizar o próprio corinho como um crispes. Ou às vezes o que eu faço também, que fica bem bom, eu bato ele com sal. E daí eu fico com um sal defumado, com gosto de truta, sabe? E ele, como ele já é defumado e ainda misturado com sal, ele se mantém por um longo tempo, né? Então dá pra gente trabalhar como tempero também, né? Às vezes tu quer dar um gostinho de defumado num produto, né? E tu utiliza esse sal temperado. Essa parte também é muito importante, porque o Brasil é um dos países que mais tem desperdício de alimento, né? Então, achar técnicas que a gente consiga utilizar integralmente todo o produto e dando versatilidade para eles também é uma necessidade hoje nos nossos modos de alimentação. Tentar utilizar integralmente para a gente ter o menor desperdício, né, de alimento. Para a área do comércio é imprescindível, né? Porque a gente está trabalhando aí com uma área de alimentação que tem uma margem de lucro de 12%. Então, se tu conseguir utilizar integralmente todo o produto, a tendência de tu aumentar essa margem de lucro também é sempre maior, né? É isso mesmo. Então, agora eu vou empratar o nosso risoto. Eu cortei agora fresquinho um pouco de salsinha, tá? Que eu gosto de colocar sempre picado na hora, para não perder o sabor. E agora eu vou colocar aqui no prato. Ó, pena que não tem cheiro, viu? Porque tá uma delícia o cheiro. Aqui eu vou finalizar, então, aqui o risoto. Ele já tem bastante queijo dentro, então não precisa colocar mais queijo por cima, tá? É desnecessário. Só se o cliente, às vezes, pedir, daí manda um pouquinho de queijo separado. Mas aqui dentro já tem queijo suficiente.
Então, eu vou colocar, só para finalizar, um fiozinho do creme de jabuticaba, fazendo o contorno aqui do prato. E por cima, para acompanhar a cor, eu coloquei uma florzinha. Agora a professora Flávia vai fazer o serviço do prato principal para você. Então, enquanto a Mariana estava preparando, eu simulei aqui que o cliente terminou, né, a sua salada, então colocou os talheres aqui de lado, né, juntos, né, o garfo e a faca, tá? Então o prato vazio. Vou retirar, então, esse prato pela direita do cliente, antes de fazer o serviço empratado desse risoto, né? Como a gente optou por empatar o risoto, né, de uma forma tradicional, que é no prato fundo, a gente monta um prato base, então um prato de mesa, um guardanapinho para que o prato fundo não deslize, tá? Então eu montei aqui e essa montagem ela é feita, claro, já venho lá da cozinha com ele montado, né? O prato fundo em cima do prato de mesa, mas eu quis mostrar aqui, destacar para vocês. Porém, o cozinheiro não emprata já com esse prato de base, tá? Realmente quem vai organizar esse prato de base vai ser o pessoal de atendimento e daí vai colocar o fundo empratado com risoto ou com uma massa. Existem pratos também que são específicos para massa e risoto, né? Eles são como um prato fundo, um pouco mais fundo, então é um pouco menor essa parte do fundo e a borda um pouco mais larga, tá? Daí esse prato, ele a gente não necessita de colocar uma base, porque ele tem um destaque diferenciado por causa dessa borda, então a gente não usa esse prato base, tá? Então vou colocar o meu prato de risoto em cima do prato base e vou fazer o serviço pela direita do cliente. Eu posso testemunhar que o cheiro está maravilhoso, sim, tá? Aqui faria o resserviço, né, de água e de vinho. Então, como a gente já falou no início, a gente optou, né, por um vinho que pudesse sustentar a entrada e o prato principal. É importante a gente destacar quando a gente fala de comida, né, e falando de menu italiano, de pratos italianos, que o risoto ele não é um prato principal da cozinha italiana, né? Ele é um primeiro prato, né? O primo piatto. E normalmente, então, a pessoa come uma entrada, come um risoto ou uma massa, né? Você vai comer um menu, né, à la italiana, e depois vai comer uma carne, né? E raramente na Itália você vai ter o serviço de uma carne, de um peixe, né? Claro, não vai comer uma proteína. Raramente você vai ter o acompanhamento dessa carne, desse peixe, massa e risoto, tá? Não é comum, né? Porque para eles são primeiro prato, seja risoto, seja massa. Tá? Eu tenho uma amiga de faculdade que depois estudou cozinha na Itália, como eu e a Fabiana fizemos lycée francês, né, profissional, ela fez escola profissional na Itália, né, e daí casou com um italiano e eles têm um negócio ali em Curitiba. E ele é italiano, romano, então ele quer fazer do jeito que é na cabeça do italiano, né, romano. Então, eles meio que têm que educar, né? Tiveram que educar o público deles ao tipo de cardápio que ele queria servir, né? Que é nesse formato italiano, né? Do jeito que ele vê, que é a forma que eles comem, que eles servem, né? Tradicionalmente, né? Remetendo à origem, né? Dessa organização de menus, que a gente sabe que é uma organização que a grande herança que a gente tem para o mundo é ítalo-francesa, né? Então, horas mais italiana, horas mais francesa, mas os dois países
são bem importantes. E sobre o que a Mari falou, né, eu também prefiro o risoto, o risoto finalizado com manteiga, né, mas a Fábio sempre ensina a diversificação da receita, né, Fabiana, nas aulas da hotelaria. E a receita italiana, né, original, né, é com manteiga, mas o francês fez a variação, né, e é utilizado essa finalização com creme de leite, né, Fábio, que fica um pouco mais cremoso, então ele facilita para dar cremosidade normalmente, né, e que na verdade não haveria necessidade, porque o amido do arroz já traz isso, né, e ele dá uma textura um pouco mais eu não sei, tende a ser mais aveludado, né? Não sei se é esse o termo correto que a Fabiana usaria, né, Fábio? Quer falar um pouco? Quando a gente faz a finalização dele com a nata, né? Que ele acaba trazendo essa característica mais igual quando a gente come um estrogonofe, né? Que igual a gente comer um picadinho de carne sem adicionar o creme de leite, a nata, o creme de leite, e pegar esse mesmo picadinho de carne e adicionar a nata ou o creme de leite, a gente tem essa textura que, igual a Flávia falou, mais aveludada, e tem esse gosto mais adocicado, né? Que misturando com a acidez acaba minimizando a sensação gustativa do ácido, né? Então, quando a gente traz a nata, ela tem essa característica. E isso faz com que também, num acordo entre vinho e bebida, tu tenha essa versão. São produtos bem diferenciados, né? Quando a gente faz a adição da manteiga, a gente ressalta algumas características do prato, e quando a gente coloca a nata, a gente acaba ressaltando outras características, né? Então, isso dão dois produtos bem diferentes, né? Os dois também, como a Mari fez ali a manteiga aromatizada, e a gente estava falando da casquinha da truta, nada impede também que eu faça uma manteiga aromatizada com a truta, né, com a pele da truta, batendo essa casca depois de ser torrada, e faço uma finalização também com uma manteiga que tenha esse gosto defumado, né, no final do prato, sem necessariamente utilizar a lasca da truta, né? Então eu trago um defumado para o prato, a partir da utilização de uma manteiga temperada, sem necessariamente estar utilizando o produto na íntegra, né? Então, de novo, né? O objetivo é versatilidade do produto. Então, aqui a gente também poderia estar utilizando a manteiga com a casca da truta, batida com essa manteiga, como também elemento ali de couvert, né? Então, só ter imaginação, né? Claro. E eu também, eu particularmente, voltando ao risoto, eu prefiro ele finalizado com manteiga, porque eu acho que destaca mais os sabores todos que foram introduzidos no processo da cocção do risoto e na finalização, porque eu acho que a manteiga, ela não sobressai, né, em relação aos outros ingredientes. Normalmente o creme de leite, sim, ele sobressai, e daí você sempre vai lembrar do creme de leite, né, mais do que alguns ingredientes, e muitas vezes. Né? E daí, sobre alguns outros aspectos, a gente optou tudo fazendo um empratamento, né, não fizemos porcionamento em travessa, né, para a gente realmente destacar esse trabalho de finalização da cozinha, né, remeter que mesmo preparações simples podem ganhar um grande destaque com essa montagem na cozinha, não que numa travessa a gente não possa montar de maneira bonita, pode sim, também dá certo, né? Um prato como risoto, uma salada já temperada, normalmente no empratado vai funcionar melhor, né? E a gente também sabe que hoje em dia o serviço principal dos restaurantes, né, é feito, né, com o empratamento, né? Então por isso a gente também fez essa opção, né? No salão ele é o serviço mais simples, né? Porque a comida vem pronta, eu só coloco pela direita do cliente, né? E posso explicar o que está no prato, relembrar o cliente do que ele pediu, né? Que ele deve ter lido no menu, né? Ou na venda já foi explicado, mas posso ressaltar
que prato é esse, né? Mas nada muito além disso, né? Até o cloche, né, que se usou inicialmente ali na década de 70, quando esse serviço foi introduzido com a revolução da Nouvelle Cuisine, a partir de chefes franceses, se usou o cloche, né, aquele tampo que parece um sino, por isso tem esse nome, mas até o cloche já foi retirado, né, porque é um material caro e para armazenar esse cloche e também às vezes sua muito e acaba escorrendo um pouco e dando continuando muito a cocção dentro do prato, né, gerando esse vapor, tá? Então ele também já foi retirado, né, desse serviço, tá? Ô, Fábio, e para o momento, né, que a gente está vivendo também de pandemia, ainda, né, que estamos vivendo, né, por mais que a gente tenha começando a adquirir alguns hábitos um pouquinho mais, né, mais soltos, mas sempre com muito cuidado, hoje o empratado passa a ser um sistema um pouco mais seguro, né? Porque ele é um sistema que minimiza o compartilhamento da refeição, né? Em alguns momentos esse compartilhamento da refeição é desejado, mas no atual momento que a gente está vivendo, a refeição vir pronta com o mínimo de compartilhamento hoje é mais seguro, né? Eu não vi, então, já falando da pandemia, né, voltando da minha fala, então me contradizendo, tal, eu não vi nenhum exemplo ainda de retomada do uso do cloche, mas poderia talvez isso acontecer por medida de segurança, né, porque daí você desloca o prato de um ambiente a outro com um aparato ali que preserva, né, aquela comida sem, né, se relacionar tanto com o ar, né, onde está. São elementos hoje em dia que ficam, que ganharam importância, né? Que é a segurança. Quer dizer, na cozinha sempre teve, né? Questões higiênico-sanitárias, né? Mas olhando para um determinado aspecto, agora a gente acaba olhando ela para essa questão de segurança geral, né? Tanto do colaborador do estabelecimento quanto do cliente, né? Então, o serviço do empratado acaba trazendo essa segurança global, né? Sim. E para retomar aí que a Mari falou que ela usou o mesmo vinho, né, que a gente serviu, na verdade, essa opção, né, de você cozinhar com o vinho que você vai beber, ela é bem interessante porque vai facilitar a harmonização também, né, porque notas daquele vinho estão no prato, né, por isso que eu não abri a garrafa aqui no início da aula, só servi o vinho. Eu fiz a abertura antes, porque a Mari fez aquela base, né, de cocção do risoto para que fosse mais rápido a demonstração da cocção do risoto, tá? E daí a gente filmou, vamos ver se ficou bom, depois a gente coloca no YouTube lá no Nada Gourmet. Tá. A gente tem no Nada Gourmet o vídeo da panacota, que ela vai mostrar para vocês agora, e a gente tem também o vídeo do fundo de legumes que ela comentou e usou aqui para fazer o risoto, tá bem? Podemos passar? Voltando então para a sobremesa, a parte que eu mais gosto, né? Adoro o docinho. Eu fiz para vocês uma panacota. Eu até pensei, já como ia ser um risoto, né? Nada mais justo que trazer uma sobremesa também italiana. Só que a panacota clássica é só o creme de leite fresco, aquecido e com gelatina. E essa versão que eu fiz e tem lá no Nada Gourmet, e eu até mandei a receita para vocês, é uma receita que a gente faz o aquecimento do creme de leite com açúcar. E no caso eu não usei a baunilha, eu dei preferência usar uma coisa nossa, que é o cumaru, que é essa sementinha aqui. O cumaru eu ralei ele igual uma noz moscada e depois eu coei para tirar o excesso. Daí ficou só realmente o aroma dele no creme de leite. E depois que eu fiz a base do creme de leite aquecido com açúcar e cumaru, eu deixo esfriar um pouco até chegar na temperatura ambiente. Misturo o iogurte e, por último, creme de leite fresco batido.
que vai deixar essa panacota bem leve. Ela fica parecendo uma mousse mesmo, assim, fica até com os furinhos dentro dela. Então, como ela é uma panacota bem leve, ela não é desenformada, ela é servida dentro da taça, de uma verrine, né? Dentro de um potinho ou até numa travessa, se vocês quiserem fazer para a família toda. Para finalizar, eu poderia utilizar um coulis, uma calda de qualquer fruta. Fica bom assim com todas as frutas, manga, kiwi, morango, abacaxi, enfim, com todas. Mas a gente vai utilizar aqui a nossa estrela do dia, que é o creme de jabuticaba. Eu até tenho um pé de pitanga aqui em casa, eu fiz um creme de pitanga e comi, provei com a pitanga, ficou uma delícia também, né? Então a gente tem que aproveitar e usar bastante essas frutinhas que a gente tem aí por perto. Então, eu vou finalizar aqui colocando o creme de jabuticaba. Vou colocar também umas casquinhas de jabuticaba, que ela fica muito gostosa. Ela, sabe quando a gente faz manjar com calda de ameixa? O manjar também com essa calda aqui fica muito bom. A gente já fez algumas vezes e fica maravilhoso. Então, ó, eu coloquei uma camada aqui do creme de jabuticaba. E, claro, vou colocar também umas flores para deixar bem primavera e para não fugir do tema aí que a gente está hoje, aproveitando os ingredientes na sequência dos pratos. É claro que nem a gente falou no início, né? Não ia servir flores em todos os pratos se fosse um menu aí. Mas hoje a gente está colocando para mostrar para vocês que eu posso usar a flor na entrada, posso usar no prato principal, posso usar na sobremesa. O creme de jabuticaba foi usado nos três. Eu até acabei não colocando, mas, por exemplo, quando a gente tem um queijo parmesão ou um queijo desses mais furados, a casca dele às vezes é muito dura. Eu não consigo ralar. Essa casca eu posso aproveitar ela para colocar no fundo, saborizar meu fundo, ou até posso infusionar ela no meu creme de leite e fazer uma panacota com gosto mais pronunciado do queijo. Tá? Então a gente não perde nada, a gente aproveita tudo. Então hoje, agora esse é o nosso último prato. A gente vai dar a finalização ali do serviço com a sobremesa. Já agradeço a participação de todos, a presença de todos, e passo então a sobremesa para a professora Flávia. Muito obrigada. Mari, lembrando que a receita, né, do creme de jabuticaba tá numa outra atividade que a gente fez, né? E que também tá lá postada no canal do Nada Gourmet, né? Se alguém quiser pegar essa receita do creme de jabuticaba, a gente tem lá disponível. Eu acho que lá tem a da geleia da jabuticaba, do creme não foi colocado. Mas a gente vai ver se a gente grava em breve, mas eu mandei a ficha técnica para vocês também. E quem estiver participando e no caso não recebeu, é só falar que daí a gente manda. Tá bom? Obrigada. Então, voltando aqui para a mesa, eu simulei também que o cliente terminou a refeição, né? Colocou os seus talheres juntos, né? Vou retirar então o conjunto do prato de base e do meu prato fundo, né, onde estava o risoto, tá? Eu posso fazer essa retirada conjunta, eu posso trabalhar com uma bandeja para dividir esses itens, tá? Como são, então, itens que têm um certo peso para fazer esse desembaraço, então eu poderia usar a bandeja e retirar o prato fundo para um lado da bandeja, uma bandeja um pouco maior de diâmetro vai permitir isso, né? Retirar, colocar o prato base para um lado, o talher para outro em cima de um paninho de serviço para não sujar muito a minha bandeja, tá? E ir fazendo um desembaraço de uma mesa de 4 pessoas, por exemplo, que comeram, todos comeram risoto. Tá? Aqui, como é só um lugar, eu vou retirar só o conjunto, né, de uma vez. Tá? E, novamente, eu fiz um prato, como a Mari empratou numa taça essa sobremesa, eu fiz um prato de sobremesa com um guardanapo para que a taça não escorregue, tá? Aqui a gente está usando um guardanapo comum, né, de papel, e existe aquele formatinho assim, redondinho, como o fundo do prato, mais decoradinho. Alguns restaurantes bem tradicionais optam e que usam bastante o serviço assim com esses pratos bases, optam por ter, né, o fundo de prato, né,
mais adequado, né, no formato mesmo arredondado, tá? Então, eu posso fazer de duas maneiras esse serviço. Eu posso colocar o conjunto, né, da taça com o prato base, né, já vir com isso montado da cozinha e servir o meu cliente pela direita. Eu posso vir com esses dois itens separados na bandeja, tá? E daí, então, colocar na bandeja o prato base empilhadinho, pratos base, por exemplo, né? E colocar as taças da sobremesa no outro lado da bandeja e daí retirar da bandeja e fazer a montagem na hora, que daí daria uma coisa assim, né? Eu tiro da bandeja, tá no meu braço esquerdo, desculpa aqui que eu botei tortinho, tiro da bandeja, coloco a base e vou tirar da bandeja que eu não tenho, né? A minha tacinha de sobremesa, tá? Aqui o cliente está no final da refeição, né? Ele pode ter terminado a garrafa de vinho, terminado esse vinho, então eu posso fazer a retirada dessa taça de vinho, tá? Que não vai ser mais utilizada. Para servir aqui um vinho acompanhando essa sobremesa, normalmente esse vinho a gente vai vender em dose, como a gente vende o vinho do Porto, né? E eu optei como taça, a taça ISO, que a gente conheceu nas aulas do Wilton, né? A taça de degustação, tá? E vou usar então essa taça como taça de sobremesa, tá? De vinho de sobremesa. Para vinho de sobremesa, a gente pegou também com a Sibeli do Terroir Catarina um vinho da vinícola Iragami, tá? Deixa eu aproximar aqui. Um vinho da vinícola Iragami, que é um colheita tardia de Sauvignon Blanc, tá? Ele é de 2017, esse que está aqui comigo, né? O que é um colheita tardia? E apesar da garrafa parecer grande, ele é meia garrafa em relação ao 750, né? Que a gente conhece, né? Da garrafa de vinho, tá? Então ele é realmente 375 ml, tá? Só que num formato, né, de garrafa diferenciado, tá? Se usa bastante para grapa, né? Ali no Rio Grande do Sul, algumas vinícolas que produzem grapa usam esse mesmo modelinho aqui de garrafa, tá? Ele só vem com um lacre e uma tampinha, né? Tipo a tampa do vinho do Porto, tá? Então que a gente não precisa usar o saca-rolhas, né? Para abrir, vai abrir com a mão mesmo, tá? Um colheita tardia, ele é um vinho que foi feito com uvas que ficam mais tempo, né, amadurecendo, então elas são sobremaduras, né, e elas já perderam muito da sua água, né, então elas são desidratadas, e isso é naturalmente, né, então é feita essa colheita, então o açúcar residual é bem importante, então ele vai gerar um vinho doce, tá? Sem necessitar a adição de açúcar, né? Aqui eu estou fazendo o serviço da garrafa, mas eu posso trazer esse vinho servido do bar, né? Só que numa vinícola eu acho que é interessante, né? Você fazer o serviço diretamente da garrafa para mostrar para o cliente o vinho que você está servindo, né? Porque na vinícola o teu objetivo não é só que ele tenha um momento prazeroso junto ao teu restaurante, né? Você quer que ele, no fundo, tudo isso é para que ele compre o teu vinho, né? Para que ele compre uma caixa de vinho, leve para casa dele, se ele está de carro, né? Se ele está de carro, para que ele compre 3 caixas do teu vinho, né? Que a venda direta, né? No enoturismo é o objetivo maior, né, dessa atividade. Então, você vai querer que o teu enoturista consuma, pelo menos, seja responsável por 20% da tua venda, né? A gente tem estudos que dizem, né, então, que esse é o percentual comum, né, de venda direta, ocasionada pelo turismo do vinho, mas a gente já identificou em outras pesquisas, e quando eu falo a gente, eu falo os pesquisadores da área, né, de enoturismo, identificou que chega a se vender mais de 30%. No caso do meu doutorado, né, em 2016, que ele foi finalizado,
eu verifiquei que uma vinícola dessas de altitude, que está localizada lá em Água Doce, no meio oeste, eles tinham, na época, 40% das suas vendas em venda direta na vinícola. Tá? Isso que era uma vinícola, assim, eu sempre dizia, e digo, no meio do nada, né? Ele não está numa rota de enoturismo, né? Ele não tem várias outras vinícolas perto dele, como no Vale dos Vinhedos, e tinha essa venda super importante. Imagine você não precisar, né, transportar o seu vinho para fora da sua propriedade, porque ele tem o vinhedo e a vinícola na mesma propriedade, né, e o wine bar na mesma propriedade. E 40% daquele vinho ele já consegue, né, tirar dali, não por suas mãos, mas pela mão do seu consumidor final. Né? Então é super importante, ele não tem nenhum atravessador, né, naquele momento, né? E não tem nem mais um custo adicional, né, para que 40% daquele produto chegue até o seu consumidor, né? Então o intuito todo do turismo do vinho para a vinícola é esse, né? E daí toda a região pode se beneficiar porque ela pode contribuir, né? Aproveitar que as vinícolas querem isso, né? Querem atrair o seu consumidor final para a sua propriedade, né? E daí criar, né? O destino se transformar num destino ou criar produtos, né? Que complementem, né? O turismo do vinho. Quer falar alguma coisa, Fábio? Eu acho que a gente conseguiu, né, através desse cardápio, demonstrar com poucos produtos, né, que não foram muitos que a gente utilizou, né, a quantidade de disponibilidade de produtos ainda é muito grande, né, a gente trouxe uma pequena amostra, né, dos produtos e mesmo nessa pequena amostra tentou apresentar diferentes formas e versatilidades do seu uso que agregam ao vinho e o vinho agrega ao produto, né? Porque esse é o jogo, né, do vinho, né? É que o vinho seja um agregador tanto de sabor e quanto de pessoas, né? Então, acho que ele faz esse papel muito importante na região onde ele está inserida. Lembrando que a região de São Joaquim é uma das regiões com menor índice, né, com menor índice de desenvolvimento, né, do estado de Santa Catarina, uma dos menores IDHs. Então, ter um produto de alto valor agregado na região com certeza contribui para agregar valor a outros produtos dentro daquela região, né? Então, esse é o nosso papel também, enquanto instituição pública, né? Apresentar ao setor empresariado maneiras de agregar valor de maneira simultâneas, trazendo renda, né, para a comunidade e agregando valor ao seu produto. Acho que é um pouquinho disso para a gente finalizar, talvez, né, a nossa atividade de hoje. Não sei se tem alguma pergunta, se algum aluno quer falar alguma coisa. Como a gente está no celular aqui filmando, a gente não sabe de nada. No chat a gente não teve nenhuma pergunta, então acho que agora a gente pode abrir, né, uns 10 a 15 minutinhos para as pessoas que estão participando, se quiserem fazer algum questionamento, tanto do serviço, quanto da parte da produção, ou quanto a parte dos produtos que possam estar se colocando aí para tirar suas dúvidas. Ninguém, gente? Enquanto isso, eu falo também que eu fiz uma live com a Carol Ferraz, que é uma das proprietárias, né? A família Ferraz é proprietária da Monte Agudo, Vinhedo do Monte Agudo, que fica próximo também do Világio Bassete, né? Ali em São Joaquim. E ela já está, né, no Nada Gourmet, né? Essa live, não me lembro. Se não tiver, a gente vai colocar, a gente não tem certeza agora. E a gente falou um pouquinho do produto dela, né? Seja o vinho, seja o produto de enoturismo, né? Que eles vêm trabalhando já ao longo desses anos. Acho que desde 2011
mais ou menos, 2012, que eles têm esse local para visitação, para recepção ao turista, né? É uma vinícola que focou diferente, né? Nessa nova região, nem todas as empresas têm a sua cantina, para a gente diferenciar o termo vinícola do setor de produção do vinho, a gente fala cantina, nem todos construíram essa cantina, então eles optaram por ter os seus vinhedos e na propriedade onde está o vinhedo, eles construíram um receptivo e trabalham com um serviço de restaurante, né, em alguns dias da semana, sob reserva, e trabalham com happy hours, que eles chamam de sunset, com piquenique, já tiveram passeio de balão na propriedade, e não construíram ainda a sua cantina. Então, eles preferiram justamente apostar nessa venda direta, né, com o seu consumidor final e em atrair esse consumidor para a região produtora, fazer com que ele se torne seu consumidor também em alguns momentos, né, que conheça o seu produto em loco, né, tenha essa experiência e guarde essa experiência para todos os momentos que consumir novamente aquele vinho. Né? Então, eu tenho uma conversa com ela que eu fiz no Instagram e a gente tem ela disponível também. Complementa esse trabalho, né, do projeto Vindima. Já foi feito nesse sentido. Mari, quer falar alguma coisa para a gente encerrar, então? Não, era só isso, só agradecer mesmo e qualquer coisa a gente está à disposição. Isso. A gente quer agradecer a presença de todos. Quero dizer que eu estou bem feliz em poder ter organizado essa atividade para os alunos da hotelaria, né? A gente fez esse esforço para que eles tivessem, de alguma forma, uma prática, né? Mesmo que seja demonstrativa e à distância, né? Que vai agora fazer esse caminho, né? De na próxima semana a gente ter a palestra com o professor Vander Valduga, né? Com o seu conhecimento super importante como especialista, pesquisador na área de enoturismo, né? E depois, no nosso último encontro, a degustação, né, de alguns desses produtos que a gente utilizou hoje nesse menu. Tá? Muito obrigada e um brinde. Saúde. Saúde. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos, gente, pela participação. É sempre um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com todo mundo. Um beijo para vocês e uma boa quinta-feira. Tchau. Tchau.